Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Agora você vai lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E tem mais referências alegando isso, afirmando isso, que o temor do Senhor é o princípio, é o fundamento de toda sabedoria. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem bem definido na sua mente o que é temer a Deus? Você tem a definição bíblica a respeito do temor do Senhor? Você teme a Deus de acordo com a instrução bíblica, o contexto bíblico? Como é que é a sua maneira de temer a Deus? Quais são os limites da sua forma particular de temer a Deus? O que é que você entende e como é que você exercita essa coisa tão importante que é o temor do Senhor? Quem não sabe, quem não tem resposta para essas perguntas, se pensar que teme a Deus, está enganado. Certo? E se você abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, você vai ver que está escrito um negócio terrível, assustador. Está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa difícil é não temer a Deus e fazer o que Ele não aprova. Horrenda coisa, dura coisa é cair nas mãos de Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que se passa na sua mente nas madrugadas. Ele sabe as suas intenções. Ele conhece todos os seus caminhos. E a palavra ainda nem chegou na sua boca, Ele já sabe tudo que você irá dizer. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Isso a Bíblia diz em Hebreus 10, 31. Mas as pessoas atualmente, elas não pensam muito nessas coisas. A igreja hoje, ela não instrui as pessoas nesse aspecto, nesse sentido. A igreja hoje facilita muito. Prega um evangelho que não está centralizado no temor do Senhor. As pessoas não têm interesse de temer a Deus porque não são motivadas a temer a Deus. As pessoas são motivadas a buscarem soluções em Deus, a buscarem milagres em Deus, mas a temer a Deus, isso não. Nós vivemos num tempo que
se parece muito com o tempo daquele profeta Balaão. Vocês já ouviram falar em Balaão? Balaão era um homem, um profeta de um tempo bíblico, que saiu para amaldiçoar o povo de Israel, que era o povo aprovado por Deus. E ele não conseguia amaldiçoar aquele povo. Então, ele usou uma estratégia. E essa estratégia está escrita em Números, capítulo 31, versículo 16. Ele levou o povo a pecar. Ele levou os homens a se misturarem com mulheres de outras nacionalidades, de outras tribos, coisa que era proibida para os judeus. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas ele levou o povo a pecar. E as pessoas hoje têm que ter muito cuidado, porque muitas vezes andar-se atrás de favores de Deus, andar-se envolvido com a igreja de Deus, ouvindo a palavra de Deus, simplesmente atrás de soluções, de interesses próprios, de promessas, e não prestar atenção no que ouve, e não se voltar para servir a Deus, e não amar aquilo que Deus deixou, estabeleceu para ajudar o homem, para favorecer o homem nas suas fraquezas. Isso pode ter um preço muito alto, isso pode custar muito caro. De Deus não se zomba. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Evangelho, ele tem dois lados. Tem o lado das coisas que Deus faz para o homem, e tem o lado das coisas que Deus espera que o homem faça. E nós temos que estar atento. Nós devemos estar buscando, esperando as coisas de Deus, mas nós devemos estar preocupados com aquilo que Deus espera que a gente faça. Esse negócio de gente que vai na igreja, que frequenta a igreja, e depois sai falando mal da igreja, isso é perigoso. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem fala da igreja não sabe o que está fazendo. Quem critica a igreja não sabe o que está fazendo. A igreja é a instituição que Deus criou para salvar, para fortalecer, para ajudar o homem a vencer o pecado e não ir para o inferno. Deus vela pela sua palavra, e Deus vela pela sua igreja. É a noiva de Cristo, é a menina dos olhos de Deus. É uma tolice muito grande sentar-se no banco de uma igreja e depois sair criticando, falando mal, apontando, acusando as pessoas daquela igreja. É melhor apontar uma arma para a cabeça e disparar, porque aí morre de repente. É muito melhor do que viver na maldição desse tipo de atitude.
E Balaão então fez isso com o povo de Israel. Já que ele não conseguia amaldiçoar, ele levou aquele povo a pecar. E quando Israel pecou, a maldição de Deus entrou no arraial. E é por isso que eu estou dizendo isso para essa igreja. É com cuidado e com zelo de quem ora por essa igreja, nas madrugadas, e vê o que o diabo está fazendo com muitas pessoas aqui dessa igreja. Está jogando a mesma estratégia de Balaão, está levando as pessoas a se acharem melhores e maiores do que a igreja, levando pessoas a desafiarem a igreja, que muitas vezes foi de onde eles tiraram tudo que eles têm, de onde eles aprenderam tudo que eles acham que sabem. Aí de repente se acham dotados de uma capacidade especial que Satanás coloca na imaginação deles e começa a se levantar contra aquilo que Deus criou. Isso é muito antigo. Eu convivo com o Evangelho há muito tempo e eu conheço isso de muito tempo. Não tem novidade nenhuma o que está acontecendo aqui nesta igreja e em outras igrejas por aí. De pessoas que acham que podem ser cristãos separados da igreja. Isso é uma tolice que tem mais ou menos uns 40 anos que está circulando essa mensagem de Balaão. Certo? Vamos deixar Jesus nos falar a respeito disso? Vamos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Porque às vezes eu falando assim parece que é até coisa pessoal. Mas abre aí em Mateus capítulo 7, versículo 21. E vamos deixar Jesus falar para a gente ver o que é que Jesus fala a respeito disso. Diz assim, Mateus 7, 21 a 23. Quero que você leia. Eu já falei isso aqui mais ou menos umas 250 vezes aqui na igreja. E eu vou falar de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o rigor. Olha o quanto Deus é rigoroso e temível. Olha como o temor do Senhor é realmente o princípio da sabedoria. É o próprio Jesus quem está dizendo aqui, ó. Nem todo que me chama de Senhor, nem todo que me chama de paizinho, nem todo que se acha um crentinho, nem todo que ora puxando para dentro, espiritual, certo? Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não adianta nada aparência de crente, não adianta nada sentimento de crente, não adianta nada roupa de crente, não adianta nada comportamento de crente, não adianta nada Senhor, 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 Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sou eu que estou dizendo isso? Não, quem disse isso foi Jesus. Mas ele continua, presta atenção aqui. Muitos me dirão naquele dia, certo? No último dia, Senhor, Senhor, olha só aqui agora, não profetizamos nós em teu nome? E
em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ele começa a lista. Primeiramente, profetas, pessoas profetizando, e profetizando coisa séria, palavras de Deus, mensagens de Deus, mas que não teme a Deus, que não tem em si o princípio da sabedoria, que não obedece a Deus nos detalhes. Está profetizando, tá, mas não tem temor, não respeita o Deus que conhece o pensamento, e pode não falar com a boca, mas sustenta na mente pensamentos que não agradam a Deus. Não teme ao Deus que vê todas as coisas. Fala, mas não tem temor, porque quem teme a Deus sabe que Ele é rigoroso. Teme porque sabe que Ele é rigoroso, e que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Segunda da lista de Jesus, expulsa demônio. Tem pessoas que expulsam demônios, que têm autoridade para expulsar demônio, que é uma autoridade extraordinária. Não é qualquer um que expulsa demônio, mas tem pessoas que têm autoridade para expulsar demônio, e Jesus está dizendo aqui, que não entrará no reino dos céus, porque não obedece, não teme a Deus, não pratica o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Expulsa demônio com a mão, e com a outra mão mente, age como um demônio, age como um adversário de Deus. Aqui na lista de Jesus aqui, fizemos muitas maravilhas. O dom de maravilhas é o dom de operação de milagres, todo tipo de milagre, mas não entrará no reino dos céus, porque não faz a vontade de Deus, não tem temor de Deus, não obedece a Jesus, não obedece a Deus nos detalhes. É por isso que eu perguntei para você: você entende desse negócio de temor de Deus? Porque quem sabe o que é temer a Deus, age dentro dos detalhes, vigia os seus próprios pensamentos. Quem sabe o que é temer a Deus, nem escutar coisas indevidas que desagradam a Deus, ele não tem condição de escutar, quanto mais de participar da roda dos escarnecedores. As pessoas estão lá falando mal da igreja, e a pessoa está lá no meio deles, achando que teme a Deus. Bobagem. Quem teme a Deus não se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas com dom de maravilhas, Jesus está dizendo aqui, não entrarão no reino dos céus, porque não tem temor, não obedece. Porque quem teme a Deus obedece nos detalhes. Na hora de fazer um negócio, quem teme a Deus respeita o negócio, porque ele sabe que se ele roubar do próximo, Deus vai tirar e vai cobrar dele. Quem tem temor de Deus sabe que Deus é rigoroso, sabe que Deus é justo,
Sabe que Deus é presente, onipresente, onipotente, onisciente, que vê todas as coisas. Quem tem temor de Deus não chega na presença de Deus devendo para Ele, porque sabe que Ele é rigoroso, sabe que não adianta. Quem tem temor de Deus não zomba da igreja, não despreza a igreja, não faz pouco caso da palavra de Deus. Quem tem temor de Deus sabe que dura coisa é cair nas mãos de Deus. Certo, irmãos? Quem teme ao Senhor, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quem teme ao Senhor, obedece e entra na arca de Noé antes de começar o dilúvio. Você acredita na Bíblia? Você acredita que houve um dilúvio que inundou toda a terra e destruiu toda a humanidade? E que somente a família de Noé foi salva para recomeçar a humanidade? E eles foram salvos numa arca. E essa arca foi construída durante 120 anos. E as pessoas não deram atenção àquela arca. As pessoas zombaram daquela arca. As pessoas zombaram do chamado de Noé, do aviso de Noé. É como acontece agora aqui com a igreja. A igreja está na face da terra há 2000 anos e as pessoas continuam fazendo pouco caso da igreja, fazendo pouco caso dos convites da igreja, fazendo pouco caso dos regulamentos da igreja, do que Jesus fala a respeito da igreja. As pessoas vêm na igreja uma vez por semana e oferecem como sacrifício para Deus, porque não sabem o que é a igreja, não estão dando atenção à igreja, assim como os pré-diluvianos não deram atenção a Noé. Quem teme a Deus, quem teme a Deus, quem teme a Deus, entra na arca antes de começar o dilúvio. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Gênesis capítulo 7, versículo 5, está escrito assim, ó: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Quem teme a Deus faz como Noé, faz tudo que Deus manda. Tudo que Deus manda. Quem quer ser salvo, quem quer a bênção de Deus, quem quer ser aprovado por Deus, não escolhe o que vai obedecer, não escolhe o que vai fazer, não escolhe o que vai dizer, não escolhe o que vai ouvir, mas quem teme a Deus, quem quer ser salvo por Deus, faz como Noé, faz tudo que Deus ordena, faz tudo que Deus ordena. Quem tem temor de Deus, quem tem temor de Deus, quem tem temor de Deus, faz tudo que Deus manda, faz tudo que Deus manda, faz tudo que Deus manda. É por isso que eu perguntei para essa igreja se você sabe o que é temer a Deus, porque tem gente que acha que teme a Deus, mas escolhe o que quer obedecer, escolhe o dia que quer servir, escolhe quem que ele vai ouvir, escolhe o que ele vai fazer. A pessoa, ele escolhe. Agora quem obedece a Deus, quem teme a Deus, quem vai chegar naquele dia e não vai ouvir de Jesus: eu não vos conheço, é esse que age como Noé, que entra na arca antes de começar a chuva e que faz tudo que Deus manda. Quem entra na arca antes de começar a chuva é porque teme a Deus.
Quem serve a igreja todos os dias da sua vida é porque conhece a Deus, é porque respeita o que Deus criou, é porque respeita o que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Quem não dá atenção para a igreja, quem fala mal da igreja, quem negligencia a igreja, quem deixa a igreja passar necessidade, quem não convida pessoas para a igreja, é porque não dá valor naqueles cravos que foram pregados nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus. É porque não sabe quanto custou para Deus fazer a igreja, fazer essa arca de Noé, para salvar do inferno, para salvar da morte eterna. Quem não faz o que Deus manda através da igreja é porque não sabe o preço que foi pago por Jesus. Agora quem sabe faz. E Deus conhece quem não sabe e não faz, e Deus conhece quem tem recebido e não tem ligado e não tem dado importância, e Deus conhece quem tem ouvido, quem tem entendido e tem omitido e tem negligenciado, e Deus conhece, e para esses existe uma resposta. E não sou eu que estou dando, não. A resposta é essa aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A resposta é Jesus quem está dando. Se você acredita no Evangelho, bem. Se você não acredita, meu irmão, busca o temor do Senhor, que Ele pode ter misericórdia de você. Dizer que teme a Deus e não entrar na arca é enganar-se a si mesmo. Dizer que teme a Deus e não participar da igreja viva de Jesus, dizer que teme a Deus e ver Deus falar, e ver Deus fazer, e não ligar, e omitir, e não prestar atenção, e não colocar a igreja, a palavra de Deus e a manifestação de Deus como a coisa mais importante da sua vida, é não entrar na arca. Quem vê os sinais que essa igreja vê e não liga para a igreja e trata a igreja como uma coisa qualquer, e trata a igreja como segundo plano, e trata a igreja como uma coisa sem importância, é porque não está dando atenção para o chamado de Noé. Está desprezando a ideia da arca. A igreja é a arca. Nós não vivemos no tempo de Noé, e no tempo de Cristo a igreja é a arca. Quem quer se livrar do dilúvio faz tudo o que Ele ordena, faz tudo o que Ele ordena, faz tudo o que Ele ordena. Para terminar, pensar que teme a Deus e desprezar aquilo que Deus criou para salvar, para fortalecer, para dar livramento, para abençoar o ser humano aqui na terra, é uma ilusão satânica, demoníaca e destruidora. Pensar que teme a Deus e desprezar a igreja é uma coisa, certo, que precisa de ser revista. É loucura. A pessoa pode profetizar, pode subir em monte de madrugada e orar e fazer cair fogo do céu. Pá! E se desprezar a igreja, para ele não está temendo, não está observando. Se fala mal da igreja, se criticar a igreja, pode subir no monte de madrugada e mandar descer fogo do céu. Porque isso é muito pouco diante de quem tem dom de maravilhas, que posta a mão nos outros e as pessoas ficam curadas. Se quem tem dom de maravilhas vai chegar para o Senhor e falar: Senhor, Senhor, e Ele dirá: não vos conheço. Imagina só pelo fato de estar subindo no monte sentindo um arrepio, se é motivo para alguém pensar mais do que deve. Se a sua fé te traz para a igreja, ela é boa. Se a sua fé te faz pensar que você não precisa da igreja, ela é Balaão.
Ela está querendo te afastar da presença de Deus para te jogar no inferno, para roubar a sua bênção. Se a sua fé te faz se submeter a Deus e à igreja de Deus, que Ele criou para salvar, assim como Noé fez a arca, Jesus fez a igreja. Se a sua fé te leva a se submeter, e somente isso, você não manda descer fogo do céu, você não arrepia em cima de monte, você não expulsa demônio, você não fala em língua, mas você se submete à igreja de Deus. Você faz muito mais do que quem chega no monte de madrugada e manda descer fogo do céu, e depois fica falando mal da igreja. Quem teme a Deus entra na arca, entra na igreja. Não se deixe enganar por esse tempo de Balaão, não se deixe enganar pela mensagem de Balaão, certo? A igreja é a noiva de Cristo, certo? As más conversações corrompem os bons costumes, certo? Deixa quem não gosta da igreja onde ele está, do jeito que ele está, mas você não, filho. Você não. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é chamado para salvação. Amém? A bênção de Deus foi feita para você, e você foi feito para a bênção de Deus. O céu te espera. Ama a igreja e entra na arca antes do dilúvio. Não espera a tragédia, não anda atrás de Deus por causa de bênção. Para de falar mal da igreja, para de andar com quem fala mal da igreja. Se submeta àquilo que Deus criou para te salvar, e deixa Deus te aprovar. Amém? Quero deixar essa palavra com amor para os irmãos. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus.